nuvem. Esse computador é um computador virtual em que ele espelha os dados do IP do computador que está dentro do TSE, ou seja, o tal supercomputador, entre aspas, que não é um supercomputador assim, ele é somente um computador de armazenamento de informações e não de processamento de informações. Ele só guarda os dados, mas ele não processa os dados. Qual computador que processa os dados das eleições? É o computador da Oracle, é um computador na nuvem. E essas informações, elas passam por dentro desse computador da Oracle e ali elas podem ser modificadas ou não, conforme a Oracle assim determina e deseja. Bom, tendo falado isso, para poder não parecer que são dois computadores, o IP do computador do TSE é espelhado nesse computador virtual. O que quer dizer que, tá? Escute isso. Quando o computador da Oracle, que está na nuvem, recebe o descarregamento dos dados que estão nas urnas, esses dados já estão todos em posse do computador. E eu te digo por quê. Porque a Oracle, ela opera as urnas também. E ao operar as urnas, ela também tem uma outra informação que passou despercebido por muita gente, que chama-se dados biométricos. A Oracle, ela tem um contrato, foi cedido à Oracle, tá? Todo o banco de dados biométricos do Brasil inteiro está em poder da Oracle. O que isso quer dizer? Que não é necessário que você vá votar para que o seu voto seja computado. Por quê? Porque a biometria, o banco de dados biométrico de todos os brasileiros já estão em posse da Oracle. Então, o que eu quero dizer? Se a Oracle, onde que eu quero chegar com isso? É o plano perfeito deles. Se a Oracle tem todos os dados biométricos e se a Oracle também tem o acesso às urnas e ela também tem acesso à apuração dos votos, isso é sinal que a Oracle controla todo o processo eleitoral. Repetindo, a Oracle tem soberania sobre as eleições brasileiras, ditando qual candidato ela pode eleger ou não. Então já não é mais sobre o código-fonte, porque para a Oracle está muito fácil. Ela simplesmente pega os dados da biometria e lembrando que ontem eu disse aqui, tá? Eu disse isso aqui, eu vou repetir para vocês, de que 50% de todos os votos computados foram depois das 17 horas. Haviam máquinas votando até quase a meia-noite, às 11h59, às 23h59 da noite, havia tá, votos sendo computados. Então, gente, nós fomos a fundo e nós entendemos e chegamos a uma conclusão de que não é necessário o código-fonte para que aconteça a fraude. É necessário somente que a Oracle processe os dados de acordo com o boletim de urna que sai lá. E o boletim de urna, tá? Ele sai, e quando ele sai, ele é espelhado lá no final. Mas os dados são processados por dentro do computador da Oracle. Ou seja, o boletim de urna está aqui, aquele boletim de papel está aqui, e o computador do TSE está aqui. Só que entre o boletim de urna e o armazenamento da informação está certinho. Porém, o processamento lá em cima é outro. Está entendendo? Então, o problema não está no boletim de urna e nem no armazenamento das informações dentro do computador do TSE. Mas no computador da Oracle, que está na nuvem, a biometria de vocês, junto com o acesso que a Oracle tem das urnas. Então, eu quero deixar vocês muito tranquilos de que o presidente Bolsonaro já tem todas essas informações. O presidente já sabe de tudo isso que eu estou passando para vocês aqui e de que não é novidade nenhuma, tá bom, pessoal? Então, olha, fiquem ligados no que está acontecendo. Nós estamos a caminho da vitória. O nosso Natal será verde oliva, tá? E se tiver algum petista infiltrado aqui nessa live, deixa eu contar para vocês uma coisa. Petistas, esquerdistas, a casa caiu. A casa caiu. A casa de vocês caiu. Acabou, meu. Acabou. Descobrimos tudo. E enquanto vocês pensaram que vocês iriam sair ilesos disso, nós descobrimos tudo. E agora estamos provando. E detalhe, gente, quem está aqui na live comigo,
Cada informação que hoje eu estou dando para vocês, nós temos provas de tudo. Quem estava comigo ontem na live, ontem à noite, com o Fernando Cerimedo, sabe que nós temos provas de tudo o que está acontecendo. Tá bom? A Ana falando aqui, caiu não, desabou. A casa dos petistas desabou, meu. Não caiu não, acabou mesmo. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Você sabe por que acabou, gente? Porque durante muitos anos, e essa mensagem aqui é muito importante, olha só a mensagem que eu vou deixar para vocês aqui, escute isso que eu vou falar com vocês, isso é muito importante. Durante muitos anos no Brasil, foi profetizado e declarado por muitas nações, muitos líderes e muitos pregadores de que haveria um avivamento no nosso Brasil, que é uma transformação completa da nossa sociedade. E isso está acontecendo nesse momento. E não há como o Senhor estabelecer um governo de justiça sobre o Brasil se não houver antes uma limpeza ética e moral no nosso país. Então agora, nesse momento, estamos passando por esse processo de uma limpeza ética e moral, porque o crime ele precisa de sair e dar lugar à justiça. Nós queremos um Brasil de verdade, nós queremos um Brasil justo, um Brasil limpo e um Brasil sério. E como que nós chegaremos a um nível de seriedade no nosso Brasil se não houver antes uma limpeza moral e ética? Então, todos esses criminosos que atrapalharam o Brasil durante muitos anos, eles todos serão culpados disso e serão condenados por causa de todos esses crimes. E um detalhe que passou despercebido por muitas pessoas aqui, porque tem muito detalhe passando despercebido. Gente, o presidente Bolsonaro, quando ele tomou aquela facada em 2018, qual foi a mensagem que ele falou? Ele estava quase morrendo. Gente, o Jair Bolsonaro não morreu por um milagre. Sabe o que o Jair Bolsonaro falou lá em 2018? Talvez passou despercebido por vocês, vocês não entenderam, mas por mim não passou. Ele disse assim, que em 2014, a Dilma Rousseff estava no Equador, numa conferência que se chamava Conferência Técnica Latino-Americano para Eleições. E dali eles descobriram como que eles ganhariam todas as eleições. Então, a partir de 2014, o plano foi executado. O plano foi aplicado. E desde então, nunca mais as eleições foram ganhas de forma limpa. E o presidente Jair Bolsonaro só ganhou em 2018 porque o Jair teve uma votação tão assustadora, mas tão assustadora, que nem o computador teve condições de roubar o suficiente. Porém, dessa vez, eles conseguiram aperfeiçoar a fraude, colocando um computador virtual na nuvem para poder fazer o processamento desses dados. Então, gente, nós estamos derrubando um gigante chamado Oracle. E para quem não sabe, para quem está aqui na live e não entendeu ainda, a Oracle, ela é uma empresa de sistemas que fornece serviços de software para todo o governo brasileiro. Ou seja, todas as informações sensíveis do nosso país está em mãos de uma empresa internacional. E essa mesma empresa foi condenada nos Estados Unidos no ano de 2022, nesse ano, uma multa de 24 milhões de dólares, que ela está pagando, de 20 milhões de dólares, que ela pagou depois de ter sido condenada pela justiça, porque vendeu informações sensíveis de outros países. Muito importante vocês entenderem esse final da história, porque o presidente lá quase no seu leito de morte, e foi por um milagre que ele sobreviveu, ele falou isso, de que a Dilma sabia como que iria continuar, de que o Lula só estava esperando, o momento certo de aplicar o golpe de novo. E só para poder fechar essa parte das urnas aqui, gente, escuta essa informação bombástica aqui, tá? Bombástica isso, olha. Eu vou fechar os comentários para vocês poderem ouvir isso. As urnas eletrônicas foram fabricadas e desenvolvidas por um país chamado Cuba. De novo, as urnas eletrônicas foram criadas por um país chamado Cuba. Cuba criou as urnas eletrônicas e, através de um processo chamado de telemática, eles conseguiam alterar os votos e os dados de votação durante o processo. Lá na década de 90. Então foram os próprios cubanos que aprenderam isso. E deixa eu contar para vocês, porque vocês estão vendo que foi Cuba que criou isso, não foi? E para quem não sabe, Cuba herdou
tecnologia soviética na década de 90 para poder implementar um plano muito grande de votação eletrônica. E hoje nos Estados Unidos a votação é também na máquina de votação, é eletrônico. Claro, tem a sua impressão de papel, mas os votos também são ali computados por uma máquina. E vários outros países, os votos também, Venezuela. Vocês sabiam que na Argentina, gente, você precisa se ligar nisso. Vocês sabiam que na Argentina não tem voto eletrônico, mas tem contagem e processamento eletrônico dos votos? E o que eu quero dizer com isso antes de abrir o comentário para vocês? De que não importa quem vota, importa quem conta os votos. E se os votos são contados de forma eletrônica, isso quer dizer que os votos estão sendo deturpados na hora da contagem. E sabe que tática que é essa? A tática de um dos maiores carniceiros da história do mundo, chamado Joseph Stalin, um ditador soviético que implementou uma das piores ditaduras da história do mundo, comunista. Então guardem isso, guarde isso na cabeça de vocês. Então a partir de agora, eu quero responder algumas perguntas.